Graça e paz, queridos. Mais uma vez reunidos, hoje, domingo do Senhor, hoje, dia de nós estarmos lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a uma semana do período da Páscoa, do período oficial de Páscoa. Então, hoje, um dia diferente no coração de muitos cristãos, de muitas pessoas que estão recordando que Deus nos mandou um cordeiro para nos resgatar, para cuidar das nossas vidas. E nós vamos trazer mais uma reflexão, mais uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, do coração de Deus para as nossas almas, refrigério do Senhor em tempo de sequidão. A nossa reflexão hoje será no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 1 ao versículo 3. Disse assim o texto: Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Essa passagem, ela tem uma mensagem muito importante para nós, porque quando nós lemos o texto, a primeira coisa que a gente repara nesse texto é que os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta que é muito comum da nossa condição humana. Nós, como seres humanos, adoramos classificar as coisas, o melhor, o pior, o maior, o menor, aquele que tem mais habilidade para isso, aquele que tem menos habilidade para aquilo. Nós, como seres humanos, temos um sistema de triagem, de classificação, que normalmente é um sistema distorcido, e na nossa percepção nós achamos que estes ou aqueles são melhores ou piores, de acordo com o nosso padrão de comparação. E os discípulos, como qualquer outra pessoa poderia chegar-se para Jesus, eles fazem exatamente essa pergunta, esse questionamento. Quem é o maior no reino dos céus? Para os discípulos, a cabeça deles pensava da seguinte maneira: quem é que é o maior no reino? Aquele que se dedica mais em oração? É aquele que busca mais estar mais tempo na igreja? É aquele que busca mais estar mais tempo próximo do mestre? Quem seria o maior? O que passa mais tempo trabalhando para o que o Senhor deseja? Quem seria o maior no reino dos céus? Essa é uma preocupação legitimamente humana, porque no nosso sistema de classificação nós trabalhamos assim. A gente tende a achar que quem trabalha por mais tempo numa coisa, quem é mais dedicado numa determinada situação, esse é o maior, esse é o melhor, esse é aquele que deve receber os louros, deve receber a gratidão pelo que está fazendo. Só que na cabeça de Jesus Cristo, na cabeça do Mestre, na cabeça do Senhor, o valor é invertido. Deus enxerga as pessoas com perspectivas invertidas da nossa capacidade de percepção. Deus enxerga o ser humano de uma outra maneira. E aí Jesus olha para os discípulos e assim, ele pega uma criança e coloca no colo e diz: Olha, em verdade lhes digo que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Entrar no reino dos céus não vem pela nossa habilidade, não vem pela nossa força, não vem por sermos mais capacitados, não vem por sermos mais abastados, não vem por sermos mais estudados, não vem por sermos os primeiros colocados nos concursos, ou o primeiro lugar da sala, ou o primeiro lugar da faculdade, ou o cara que mais vende na empresa, ou o melhor professor. Não vem porque nós somos o melhor. Vem porque nós entendemos um chamado. A palavra diz: se vocês não se converterem, converter é mudança de perspectiva, é mudança de mente, é entender que nós somos dependentes de Deus, é entender que nós precisamos do Senhor, nós precisamos dele e não dele, ele de nós. Nós precisamos do Senhor, e entender isso significa converter. Converter é mudar de trajetória, é mudar a mente, é mudar a perspectiva, é mudar a compreensão. Não é pelo que eu faço que eu sou aceito no reino dos céus. É porque eu entendo que eu dependo da graça do Senhor. Eu dependo de Jesus na cruz do Calvário para encontrar o caminho e então ser plenamente salvo.
Converter é aceitar que não podemos fazer nada sem o Senhor. E ele continua o texto. E se você não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma você chegará ao reino dos céus. Porque as crianças, elas entendem, elas compreendem que precisam de um adulto, que precisam de alguém que tem mais capacidade que elas. As crianças entendem e elas compreendem que estão nas mãos de seus pais, que dependem de seus pais. Se nós não formos como crianças e entendermos que dependemos do Senhor, que dependemos de um pai, não poderemos entrar no reino dos céus. Que nós sejamos como crianças, que as coisas acontecem e elas rapidamente perdoam, elas rapidamente deixam para lá, elas rapidamente transformam seus corações e não deixam que mágoas se acumulem. Que nós nos convertamos, que nós entendamos que Deus deseja que nós aceitemos a Jesus e caminhemos com Ele para estarmos com Ele no reino dos céus. Que Deus nos abençoe e até a próxima, em Cristo Jesus.